Olá, amigos e amigas do Centro Cultural Brasil-Alemanha, CCBA. Aqui é o professor Karl Schuster, da Universidade de Vigo e da Universidade de Pernambuco. É um prazer enorme estar aqui como aluno do CCBA, como alguém que faz parte dessa equipe, dessa família, que tanto acolhe a cultura e a língua alemã e a difunde por Recife, por Pernambuco e pelo Nordeste do Brasil. Bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês muito rapidamente sobre um tema muito difícil de analisar no mundo contemporâneo, que é a natureza e o futuro da guerra e dos conflitos internacionais, muito pautado por uma pequena e breve análise do pensamento do historiador israelense Yuval Harari. Primeiro, uma coisa que temos como concordância comum, tanto a teoria do Harari quanto o meu pensamento, é de que nós não podemos, de forma alguma, subestimar a estupidez humana. Todas as vezes que nós pensamos que a guerra é impossível, que ela é inviável, que ela de fato, que ela tenha terminado na história da humanidade, surge um novo conflito. Vemos contemporaneamente conflitos que se estendem por muitos anos, como o conflito atual na Síria, como a questão civil no Iêmen, agora o retorno da escalada progressiva da violência em Israel. Muitos já falam na possibilidade de uma nova intifada, especialmente depois da querela e da disputa sobre a reforma judicial no retorno de Benjamin Netanyahu e, claro, a guerra mais comentada contemporaneamente, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia, que agora acaba de completar um ano. O primeiro ponto fundamental, eu acho que o pensamento do Harari foi extremamente otimista em relação à natureza e à sequência dos conflitos internacionais e da natureza da própria guerra. Nesse sentido, a ideia que ele apresenta de que as guerras do passado matavam muito mais, de que as guerras do passado foram efetivamente muito mais danosas à história da humanidade do que aquelas que se colocam no século XXI, no final do século XX, no início do século XXI, acaba por apresentar alguns problemas sobre o que nós consideramos efetivamente grave na história das guerras, que ainda a tenha, ou seja, que nós tenhamos evoluído como civilização a ponto de ainda continuar falando de conflitos armados em larga proporção, com o uso de armas de destruição em massa e ainda com o perigo nuclear. Essa é uma questão fundamental que me parece que o Harari coloca como algo efetivamente secundário dentro da sua teoria. O que ele diz claramente é que as primeiras décadas do século XXI foram as eras mais pacíficas da história da humanidade. Ora, o que nós consideramos pacífico? Nós viemos de uma sequência de conflitos que foram chamados em largo momento de baixa intensidade, que vem desde ali do Kuwait, da Guerra do Golfo, da guerra efetivamente do genocídio em Ruanda, da própria guerra da Sérvia, contra da guerra Bósnia e Sérvia, que tem uma proporção gigantesca de semelhanças a conflitos e a crimes contra a humanidade brutais, que levaram a julgamento grandes líderes políticos, considerados líderes políticos de prestígio, como Slobodan Milosevic, que acabou sendo julgado pelo Tribunal Internacional. Então, claramente, nós sempre colocamos em xeque a ameaça à sobrevivência à nossa própria espécie. E, claramente, a guerra continua a ser uma questão latente na história da sociedade, que não só mobiliza os estados, que não só mobiliza os recursos, mas que, acima de tudo, coloca em xeque quais são os limites da nossa civilização. A ideia de que travar uma guerra já não faz mais sentido econômico ou geopolítico, porque o século XXI é o século da multipolaridade, não condiz com a atual realidade do conflito que nós estamos vendo de grande proporção, como é
o reordenamento geopolítico que envolve Rússia, China, Estados Unidos, a Índia e agora até a própria posição do Brasil nesse sentido. O fato é que a paz, de uma forma geral, sempre será uma ausência temporária da guerra e que a guerra acaba se colocando para as civilizações ocidentais como algo de reequilíbrio da balança de poder internacional. De que, nesse sentido, para que nós possamos falar sobre paz, é necessário estudar e entender os motivos reais do porquê as civilizações ocidentais se mantêm permanentemente em guerra. Nesse aspecto, não acredito que o otimismo do Harari de pensar que as guerras de hoje matam muito menos do que questões como a fome ou mesmo como doenças como a diabetes, etc., não são comparáveis. É aquilo que Marcel Detienne colocou como comparar o incomparável. Essas doenças de fundo epidêmico e mais até do que isso, como o caso da diabetes, não são comparáveis a conflitos, porque muitas vezes essas questões envolvem outras características da sociedade e do desenvolvimento de uma sociedade liberal que não estão ligadas necessariamente aos interesses geopolíticos de fazer a guerra e de como a guerra ainda pode se colocar como uma questão lucrativa, efetivamente, e até, do ponto de vista mantenedora de um status quo. Então, nesse sentido, a guerra ainda permanece a forma mais brutal de negação da política e de fazer o meu inimigo se convencer das minhas razões. E aqui me despeço de vocês apenas com essa provocação de dizer que nós temos que ter muito cuidado no processo de entendimento do futuro das guerras. A guerra pode não ser parte da natureza humana, mas acabou sendo parte fundamental de como os Estados estendem a sua condição política por outros caminhos. Um abraço a todos.